Estamos no ar. Boa noite, eu sou Vanessa Lipelt, editora do Congresso em Foco, e é um grande prazer ter a sua companhia nesta primeira conversa com os presidenciáveis. Ao longo dos seus 18 anos, o Congresso em Foco sempre esteve presente nos principais momentos da vida política brasileira. E não seria diferente agora que o país se prepara para uma nova eleição presidencial. Na tarde desta quarta-feira, o MDB homologou Simone Tebet como candidata à presidência da República. E ela é a nossa convidada para a entrevista desta noite. E para ouvir a senadora e candidata sobre as suas propostas para o país, teremos também como entrevistador o diretor do Congresso em Foco Análise, Rodolfo Lago. A advogada Simone Tebet nasceu na cidade sul-mato-grossense de Três Lagoas, no dia 1º de fevereiro de 1970. É filha do também advogado Rames Tebet, político como ela e ex-presidente do Senado. Simone Tebet foi prefeita da cidade onde nasceu, secretária de governo e vice-governadora do Mato Grosso do Sul. Eleita senadora em 2015, ela tornou-se a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. No ano passado, embora não fosse membro titular da CPI da Covid, ela destacou-se nos trabalhos de apuração. Sua atuação valeu-lhe a distinção como melhor senadora na avaliação do júri especializado no Prêmio Congresso em Foco 2021. A partir da convenção realizada hoje, Simone Tebet torna-se oficialmente candidata à presidência da República pelo MDB e essa é a primeira entrevista exclusiva que ela dá após a homologação. E esta conversa com os presidenciáveis conta com o apoio da Associação Nacional dos Advogados da União, ANAUNI, da Buser e da BMJ Consultores Associados. A entrevista está sendo transmitida ao vivo do auditório da AmCham, em Brasília. Candidata Simone Tebet, muito obrigada pela sua presença. E vamos, então, à primeira pergunta, feita por Rodolfo Lago. Candidata, nós vimos ao longo das últimas semanas as dificuldades ocorridas para a oficialização da sua candidatura. Embora a senhora tenha tido uma expressiva votação na convenção, é preciso se reconhecer isso, nós verificamos as dificuldades internas dentro do partido. Na sexta-feira, por exemplo, o senador Renan Calheiros chegou a entrar com uma ação judicial tentando adiar a convenção. A gente pergunta, então, candidata, se a senhora tem dificuldade de convencer o seu próprio partido sobre a sua candidatura, como imagina que conseguirá convencer a essa altura o eleitorado? Bom, Rodolfo, eu quero, em seu nome, em nome da Vanessa, cumprimentar todos que estão nos acompanhando no Congresso em Foco, dizer que eu quero justificar, inclusive, porque, apesar da correria, tudo atrasado, minha agenda muito atrasada, eu fiz questão de dar essa primeira entrevista como candidata à presidência da República através do seu canal, através do site do Congresso em Foco. A gente viu nos últimos anos a criminalização da política, muitas vezes a condenação da classe política pela generalidade. Nos surpreendeu e sempre, desde que eu cheguei no Senado, ver que nós tínhamos um canal de fala, um espaço onde todos os anos nós éramos e somos homenageados pelas nossas qualidades, pelo nosso trabalho, pelo que nós fazemos. Então, quero aqui deixar muito claro que é uma singela, quem sou eu, mas uma singela homenagem que faço ao Congresso em Foco, num reconhecimento de que muito do que nós estamos vivenciando hoje se deve ao fato de não termos a boa política, os bons parlamentares, aqueles que realmente se projetam, trabalham e servem o Brasil, um espaço onde podemos falar, ser premiados, reconhecidos. E o Congresso em Foco nunca faltou ao Brasil neste ponto. Todos os 7 anos em que eu estive no Senado, acompanhei aí as homenagens e os prêmios. Então, gostaria, desculpa o tempo desperdiçado ou ganho, mas eu gostaria de dizer a razão porque, apesar dessa correria que não acaba tão cedo hoje, que a agenda está muito atrasada, eu fiz questão de vir aqui ao vivo conversar com vocês, com todos os internautas, aqueles que nos acompanham.
E se você me permitir, respondendo a sua pergunta, primeiro, não há novidade nenhuma, nós temos, eu e Renan, temos as nossas diferenças, embora convivamos bem no mesmo partido. E se me permitir, se você fizer um histórico das eleições dentro do partido, eu recebi 97% de todos os delegados que votaram. A média sempre é de 68% a 70% de participação e a minha média chegou a 97% daqueles que foram votar. Então, eu vejo que essa questão está superada. Nós não temos a unanimidade do partido, nem vamos ter. Né? Toda unanimidade numa democracia tem que se suspeitar, né? Porque a democracia não convive bem com a unanimidade. A democracia é o governo da maioria, e nos partidos políticos não é diferente. O meu espaço de fala está garantido. Eu sou candidata à presidência da República pelo MDB, tive a capacidade de unir a maioria mais que absoluta do meu partido, e a partir daí agora é conversar com as ruas. Eu sempre disse que eu só preciso de um caixote e um microfone. Eu só precisava de um partido que me desse a chance, e já me deu, junto ao lado do Cidadania e do PSDB, para falar agora o que nós queremos para o Brasil e como fazer para resolver esse gravíssimo problema que é estarmos diante da maior crise política, social, econômica, tendo ainda que desafiar, enfrentar um governo que flerta com o autoritarismo e que hoje está nos dando de presente, e aí um mau presente, retrocessos civilizatórios. Então, não vejo nenhuma manchete no que foi noticiado recentemente. São os mesmos que sempre estiveram com o ex-presidente Lula e vão continuar estando. Mas vamos reconhecer que é a minoria da minoria. E, por fim, não vamos esquecer que o MDB é um partido diferente dos demais. É o maior partido do Brasil, mas é o partido municipalista. A nossa força vem dos prefeitos, dos vice-prefeitos, dos vereadores, das vereadoras e dos mais de 2 milhões de filiados. Então, estou absolutamente tranquila. Chegamos à unidade do partido, agora é lá para frente, conversar com as pessoas, apresentar nossas propostas e, no momento certo, pedir voto. Pesquisa do Instituto IPESP para a XP Investimentos, divulgada no último dia 25 de julho, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, tem 44% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro tem 35%. A senhora aparece com 4% e esse tem sido, com pequenas variações, o cenário de todas as pesquisas. E já desde o ano passado, uma polarização entre Lula e Bolsonaro, com pouco espaço entre os eleitores para o desempenho dos demais candidatos. Faltando pouco mais de 2 meses para as eleições, como é que a senhora imagina que conseguirá reverter essa tendência? Obrigada, Vanessa. Me tornando conhecida. Eu sou a candidata de todos esses que você apontou, a que tem menos grau de conhecimento, mas também que tem menor grau de rejeição. Eu posso andar tranquilamente nas ruas, pegar um avião de carreira, ir no mercado, conversar com as pessoas e não tenho problema nenhum em andar na rua. Então, diante disso, nós vamos ter o tempo necessário, vamos cumprir rigorosamente o que diz a determinação da lei, nos espaços eleitorais. Enquanto isso, vamos nos tornar conhecidos dando entrevistas como a que estou dando agora no Congresso em Foco, utilizando as redes sociais dentro do estrito rigor da lei eleitoral e preparando muito bem nosso programa de governo. Há um diferencial da minha candidatura. Nós estamos exatamente numa candidatura que é a única capaz de garantir ao Brasil aquilo que o Brasil precisa. O Brasil quer paz, o Brasil quer unidade. O Brasil não vai voltar a crescer e gerar emprego e renda se nós continuarmos essa disputa de nós contra eles. Aliás, diga-se de passagem, essa turbulência começou lá atrás com o governo do PT. Ela só foi avançando ao longo do tempo, né? Na recessão, nos escândalos de corrupção do Mensalão e do Petrolão, e se multiplicaram, é verdade, neste governo, que além de não saber combater a fome, a miséria e a desigualdade social, ainda causa insegurança, lamentavelmente, uma insegurança, uma insensibilidade social. Nós estamos diante de retrocesso, de irresponsabilidade fiscal, de uma devastação ambiental e de um total descrédito internacional por conta do governo que aí estamos. Mas são dois lados da mesma moeda, um vive da polarização do outro. E a nossa candidatura é exatamente o contrário. É uma candidatura do campo democrático que quer a paz, que vai pregar a paz, que tem capacidade de unir o Brasil, que sem a união nós não vamos garantir segurança jurídica
para que os investidores, o setor produtivo, não só do agro, mas setor de bens, serviços, especialmente a indústria, voltem a crescer, a acreditar, voltem a investir, para que tenhamos os tão sonhados empregos para a nossa população brasileira. Candidata, nossos apoiadores também têm algumas dúvidas e questões a fazer aos candidatos, então terão direito a uma pergunta cada um deles, e vamos ouvir então a pergunta da Buser. Candidata, a nova economia faz parte da vida de milhões de brasileiros, revolucionando hábitos e a forma de trabalhar e ganhar dinheiro. Assim como aconteceu no setor de transporte individual, com a chegada de aplicativos como Uber, o mercado de viagens rodoviárias também está passando por grandes mudanças. Numa época em que o preço das passagens aéreas bate recordes e a gasolina torna o carro inviável, viajar de ônibus por aplicativo se tornou uma opção ainda mais econômica. Dados de um estudo da LCA Consultoria mostram que 20% dos usuários de ônibus por aplicativo somente fizeram sua viagem por conta do preço baixo oferecido. Ou seja, os aplicativos estão promovendo a inclusão de pessoas que não tinham condição de viajar. Isso está completamente alinhado com a proposta que a senhora defende de responsabilidade social. Além disso, os aplicativos investem mais em tecnologia na segurança dos usuários. Conforme a pesquisa da Quest, mulheres se sentem mais seguras viajando por aplicativo. O que está emperrando a nova economia é a legislação, que foi feita quando a internet ainda engatinhava. É necessário extinguir o chamado circuito fechado, uma regra anacrônica que não garante nem qualidade ao serviço prestado, nem segurança ao usuário, e só beneficia o monopólio das empresas antigas como uma reserva de mercado. E um decreto presidencial resolveria isso. Estudo da LCA Consultores mostra que haveria um aumento de 65 mil postos de trabalho por ano, acréscimo de quase 3 bilhões ao PIB e um aumento da arrecadação tributária em quase R$500 bilhões já no primeiro ano, se houver uma mudança na regulação do fretamento. Se a senhora for eleita, o que fará para ampliar a concorrência no setor de transporte rodoviário de passageiros? Eu peço desculpa, eu ouvi quase nada da pergunta. Você pode... não consigo, o som estava muito baixo, Vanessa. Ele pergunta o que a senhora fará com relação ao setor de transportes no Brasil, caso a senhora seja eleita. Ah, tá. Peço realmente desculpa, foi muito extensa a conversa, eu não consegui atender, ouvir nem Sem problema, senadora, sem problema, candidata. Eu peço desculpas. Bom, primeiro que isso me permite falar de uma forma ampla de um setor, de uma situação que o Brasil deveria ter resolvido há pelo menos 2 décadas. Há 20 anos a gente ouve falar que um dos gargalos da nossa economia se deve ao fato a indústria não cresce e tudo fica mais caro porque nós não temos um grande programa de logística no Brasil. O Brasil vive do setor rodoviário, basicamente. Esquece da cabotagem, esquece dos portos, dos aeroportos, especialmente da ferrovia. Eu sei que ele é de um outro setor, mas me permita aproveitar para ampliar que nós vamos tirar do papel todos esses planos que só no governo Temer é que nós tivemos uma nova regulamentação para que a gente pudesse ter formas mais atrativas de trazer a iniciativa privada para transformar o Brasil num verdadeiro parque de construção civil, transformando e rasgando o Brasil de norte a sul, leste a oeste, especialmente com rodovias, com ferrovias e com estradas duplicadas. Só para se ter uma ideia, a título de exemplificação, existem dos 40, pelo menos 20 projetos extremamente relevantes de ferrovias que garantiriam uma média de 100 bilhões de investimentos nos próximos anos, gerando mais ou menos 2,5 milhões de empregos, entre empregos diretos e indiretos. Isso tem que ir para a mão da iniciativa privada. Da mesma forma, através de parcerias público-privadas e concessões, nós duplicarmos as rodovias mais importantes do Brasil. Nós estamos falando de colocar dinheiro da iniciativa privada para circular na economia, nós estamos falando de empregos diretos e indiretos, nós estamos falando de aumento da renda, nós estamos falando de segurança, mas principalmente nós estamos falando, que eu acho que é um pedacinho da fala que eu ouvi dele, eu não sei se foi isso, mas assim, nós estamos falando também de garantir rapidez e segurança para que os nossos produtos trafeguem por esses transportes de forma mais veloz, mais eficiente e também mais segura. O Brasil precisa desse combo, não pode só depender da rodovia, tem que depender da rodovia, da ferrovia, dos transportes aéreos, de portos e de cabotagem.
Eu peço realmente desculpa, que eu não sei se foi essa pergunta, né, ampla, que ele fez, porque eu não consegui ouvir exatamente. Mas, se me permitir ainda, já que ele falou muito, eu escutei a palavra, porque ele falou do aplicativo, é importante também mencionar que este é um ponto que a reforma trabalhista deixou para trás. Na época, em 2017, estava se avançando essa questão, antes principalmente da pandemia, né, e hoje nós sabemos que os serviços por internet e, portanto, dos aplicativos de transporte, né, seja do Uber, do mototaxista, do aplicativo que entrega comida e que entrega, inclusive, aquilo que se compra pela internet, ele quadriplicou, enfim, ele se multiplicou. Nós estamos falando mais ou menos de 5 milhões de trabalhadores que hoje não têm nenhum tipo de assistência. Nós temos que, sim, eles não têm direito hoje a 13º, eles são da informalidade, eles não têm o direito à carteira de trabalho, mas eles precisam ter pelo menos 2 garantias, né? Uma é ter direito a uma aposentadoria. Então, nós já estamos estudando de que forma se poderia dar essa contribuição. E a outra, eles terem um colchão, uma garantia para que, numa emergência, de algo acontecer, eles poderem levantar o recurso em caráter emergencial. Poderia estar se pensando, por exemplo, em patrocinar, no sentido da legislação, numa associação, onde eles pudessem ser associados, através dessa associação, poderem ter o mínimo de garantias em relação à sua atividade, enfim, a sua atividade de trabalho. Desculpa se eu não... Se tiver alguma outra pergunta, ou se quiser colocar de novo no ar. Tenho, tá? sim. Tem uma outra pergunta aqui a respeito do setor rodoviário. O setor rodoviário é fechado, né, por uma norma antiga. O setor de aplicativos, ele permitiu que, por meio do fretamento colaborativo, preços diminuíssem e garantissem que pessoas mais pobres viajassem, né? 20% das pessoas não viajariam sem esse preço mais baixo. A pergunta é, a senhora revogaria o circuito fechado? Bom, primeiro vamos lembrar, eu sou liberal na economia e entendo que o papel do Estado, nesse caso, é apenas de regulamentar. Então, quando a gente fala em regulamentar, Vanessa, nós estamos falando na livre iniciativa, no livre mercado, nos termos da lei. As agências reguladoras existem para garantir, para verificar se o serviço está sendo feito com segurança, se está dentro das normas e, consequentemente, a partir daí, você tem que garantir o máximo possível de concorrência. A livre concorrência, ela é saudável, ela é necessária, salvo aqueles casos expressos em alguns monopólios, como é o caso, por exemplo, do monopólio do petróleo. Candidata, a pergunta agora vem da Ana Uni. Olá, candidata Simone Tebet. Olá a todos. Sou Clóvis Andrade, presidente da Associação Nacional dos Advogados da União, ANAUNI, entidade que representa em todo o país a carreira dos advogados da União, membros da AGU e que desempenham uma função essencial à justiça. Segundo a nossa Constituição, são atribuições da AGU o assessoramento e consultoria jurídica do Poder Executivo, assim como a representação judicial e extrajudicial da União, aí englobados os 3 poderes. Por isso, a ANAUNI sempre defendeu e defende que essas competências constitucionais devem ser desempenhadas de acordo com o interesse público e não com o interesse particular do governante. Mas para que isso se concretize, nós entendemos que são necessárias algumas garantias para a AGU, entre elas uma autonomia administrativa, financeira e orçamentária, assim como a garantia de que o advogado-geral da União sempre será escolhido entre os membros da carreira, com um mandato de 2 anos e sempre submetido à aprovação do Poder Legislativo. A partir dessas considerações, eu pergunto quais as suas opiniões sobre elas e quais as suas propostas para a Advocacia Geral da União. Muito obrigado. Eu também escutei muito mal. Você quer repetir? Da ação do trabalho da Advocacia Geral da União, é isso? Isso, quais as propostas da senhora para a Advocacia Geral da União? Tá certo. Bom, primeiro dizer que, como senadora da República, eu sou advogada, professora de Direito, e como senadora da República sempre tive aberta as carreiras típicas de Estado, especialmente no que se refere às carreiras envolvendo a justiça brasileira. A Advocacia Geral da União tem uma importância, uma relevância ímpar. A gente sabe
o quanto é importante dar, ele falou alguma coisa de autonomia administrativa financeira. Essas são questões que precisam ser debatidas com profundidade. Você não pode apresentar, dizer apenas a favor ou contra, sem saber qual é o impacto financeiro e econômico. Mas o que eu posso garantir é que, como advogada que sou, né, professora que sou, e como senadora, conhecendo, inclusive, a associação, eu vou estar com o meu gabinete aberto para avançar em qualquer tipo de direito que possa assegurar, especialmente, não só a carreira, mas as condições cada vez mais seguras, e por isso que a gente fala muito na autonomia, para que eles possam exercer da melhor forma possível o seu mistério. Última pergunta aqui dos nossos parceiros. A questão vai ser feita, então, pela BMJ Consultores Associados. Olá, senadora. Meu nome é Lucas Fernandes, eu sou coordenador de análise política da BMJ e para nós é um prazer poder participar desse debate que é tão enriquecedor para o processo democrático brasileiro. Bom, as minhas perguntas vão ser sobre reforma tributária. A senhora tem dito que, se eleita, conseguiria aprovar uma reforma num espaço de 6 meses, mas fato é que, até o momento, todas as vezes em que uma proposta esteve em vias de ser discutida, a gente viu setores da economia se opondo, não há consenso sobre preceitos mínimos que devam ser seguidos pelo texto, a gente tem propostas diferentes em cada uma das casas, e isso para não falar das dificuldades também com os entes federados, né? Existem preocupações de estados que poderiam perder receita. Então, como seria possível chegar num consenso num tempo tão pequeno, especialmente considerando que a gente vai estar numa nova legislatura, com os parlamentares preocupados em eleger os presidentes das casas, os membros das mesas diretoras, definir quais partidos vão estar à frente de cada uma das comissões, e a gente sabe que essas negociações políticas acabam contaminando bastante o debate e paralisando algumas iniciativas do Congresso. Então, como seria possível chegar nesse consenso num tema tão delicado e num tempo tão pequeno? E avançando um pouco, indo para um cenário onde a reforma já foi aprovada, a senhora tem feito algumas críticas ao Instituto da Reeleição. Então, nesse caso, como seria possível garantir para o empresário, para o investidor, que haveria segurança jurídica, tendo em vista que as propostas que nós temos até agora prevêem regras de transição com um tempo longo, e no caso de não haver reeleição, seria um novo governo que estaria à frente do Palácio do Planalto quando essas novas regras forem implementadas. Como garantir que esse novo governo seguiria esse compromisso que veio de uma outra gestão? A gente não correria o risco de criar um ambiente de mais insegurança jurídica nesse caso? Se você me permitir, eu acho que é justamente o contrário. É o fim da reeleição que vai garantir a aprovação da reforma tributária em 6 meses. Eu dou esse exemplo por experiência própria. Quando nós estávamos no Senado, nós estamos no Senado, e o presidente Temer assumiu, ele conseguiu aprovar rapidamente a reforma trabalhista e deixou gestada, quase pronta, a reforma da Previdência em apenas 2 anos, porque ele não disputava a reeleição. Então, foi por isso que ele conseguiu avançar. E a reforma trabalhista continua aí, mesmo ele não tendo ido para a reeleição. E a reforma previdenciária, que ele deixou gestada, nós depois, em 1 ano, depois no governo agora do presidente Bolsonaro, em 1 ano conseguiu aprovar. Por isso, e com base nessas experiências e nesses exemplos, que eu já repito, primeiro, a reeleição não atrapalha, muito pelo contrário, o fim da reeleição ajuda a aprovar reformas, porque ninguém, mesmo a oposição, vai votar favorável a uma boa reforma, porque não acha que isso vai causar um prejuízo eleitoral para suas bases no próximo mandato, ou seja, não vai perder a oportunidade de eleger o seu candidato presidente da República. E por que eu falo que a reforma tributária tem, pela primeira vez na história, você acha que talvez não era nascido quando a gente já discutia a reforma tributária há 30 anos, tem condições de ser aprovada em 6 meses. Exatamente. Primeiro, porque ela foi discutida em 30 anos. Segundo, porque pela primeira vez a reforma tributária tem o consenso de todos os governadores dos estados através do CONFAS. E vai se criar um fundo para compensar os estados que vão perder receitas. Tem um único item que precisa ser discutido e avançado, que é no setor de serviços. Nos demais, todos concordam, porque ela é neutra, ou seja, ela não impacta criando novos impostos, ao contrário, ela unifica, ela simplifica, ela faz com que o custo para girar o setor produtivo fique mais barato, em mais ou menos 60 bilhões por ano, com os custos administrativos para as empresas. Isso é dinheiro na veia para ela abrir mais portas, gerar mais emprego.
Então, a reforma tributária só não foi votada na CCJ do Senado e este ano no Senado Federal por simples inércia, incompetência, má vontade do atual governo, especialmente do ministro da Economia, porque nós estamos prontos para votar depois de muita discussão. Por isso que eu falo, ela e não a outra, mas sem dúvida a reforma tributária tem condições de ser votado em 60 dias, 90 dias no Senado e depois passar pela revisão da Câmara. Por fim, vamos lembrar que uma parte dela é por Constituição, por emenda constitucional, e, portanto, ela tem o quórum qualificado, uma vez aprovado, fica mais difícil um próximo presidente mudar. E não vamos esquecer também, você fez uma pergunta, 3 perguntas em uma, não atrapalha, a eleição para a presidência da Câmara e do Senado, ela se dá no primeiro dia do retorno do Legislativo. E numa semana, os presidentes das comissões, eles são nomeados, eles são indicados. Então, nós normalmente começamos o trabalho legislativo na primeira semana de fevereiro, já com a presidência do Congresso e com a presidência das comissões todas implantadas. E a reforma tributária já está na CCJ, os deputados, 2/3 dos senadores vão continuar lá, então não é uma casa nova, 2/3 já estão lá, estão prontos, conhecem a reforma e estão prontos para discutir, melhorar e aprová-la. Candidata, há algumas semanas, em Foz do Iguaçu, um militante petista foi assassinado por um bolsonarista. Vivemos esse clima de tensão enquanto o presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição, lança questionamentos sobre o sistema eletrônico de votação. Que avaliação a senhora faz sobre esse cenário de instabilidade política? O que projeta para o futuro? Que papel a senhora avalia que devem ter os candidatos na defesa da democracia? Numa entrevista recente ao Congresso em Foco, a senhora falou que se não fosse para o segundo turno, poderia vir a votar nulo. Diante desse quadro que vai se agravando, a senhora ainda faz essa equivalência entre os dois candidatos que estão liderando as pesquisas no momento? Não, hoje eu mudo a minha posição por uma razão. Hoje eu tenho convicção, depois de tantos percalços, onde ninguém imaginava que eu poderia chegar a ser consagrada candidata à presidência da República pelo maior partido do Brasil, ao lado do MDB e Cidadania, né, eu reformulo só para dizer que eu tenho certeza absoluta que nós temos condições de chegar no segundo turno. Temos condições de chegar no segundo turno, não só porque estou candidata do maior partido, mas porque temos as melhores propostas, mas porque também, andando nas ruas, conversando com as pessoas, o que as pessoas mais pedem é paz. Elas não aguentam mais esse ambiente de ódio, elas estão assustadas com essa violência política num projeto eleitoral que ainda nem começou. E a única pessoa, a única candidata desse campo que aí se apresenta, que tem condições de garantir, né, essa pacificação, o fim dessa polarização ideológica, desse discurso de nós contra eles, que chegou, lamentavelmente, a fazer vítima fatal, através da nossa candidatura. Nós apresentamos um manifesto pela paz no TSE, fomos os primeiros a apresentar, pela paz, pelo pacto de não agressão nas eleições, e mais do que isso, já declaramos que nós vamos aceitar o resultado das urnas. A nossa candidatura é uma candidatura intransigente em defesa da democracia, dos valores democráticos, e nós vamos estar defendendo a democracia sempre, porque sem democracia nós não temos absolutamente nada. Eu não estaria aqui conversando com você, e muito menos o cidadão brasileiro teria a oportunidade, a cada 4 anos, escolher quem seria o presidente ou a presidente para comandar os destinos da sua vida e do país nos 4 anos seguintes. Então, a base da democracia, a base da política, a base da vida em sociedade, né, de uma sociedade que se quer moderna, é a democracia. Mas não vamos nos iludir, né? As ameaças, as tentativas, as críticas do atual governo por quê? Porque ele polariza também com uma candidatura que hoje também desponta nas pesquisas, que alimenta esse discurso, né? Então, uma disputa ideológica. O fim dessa disputa seria irmos para um segundo turno, como acreditamos que vamos, e, obviamente, indo para o segundo turno, ganharíamos as eleições, como acredito que temos condições de ganhar. Candidata, o país ainda enfrenta os efeitos da Covid-19, né? A pandemia não terminou e ela trouxe graves efeitos econômicos, crise e desemprego, agrava a situação, a crise dos combustíveis e a tensão no mundo com a guerra na Ucrânia.
quais são os principais desafios que a senhora projeta enfrentar caso se eleja presidente do Brasil e que soluções a senhora imagina? Bom, o mundo saiu empobrecido da pandemia e teve que sair de uma pandemia e entrar numa guerra de efeitos econômicos mundial. Nós estamos falando dos 2 países que mais exportam fertilizantes, que é o que é necessário para a gente ter uma lavoura, uma comida, um produto, produtividade no campo e, com isso, comida mais barata. Então, diante desse cenário, de estarmos diante de uma guerra da Ucrânia e da Rússia, que não só na parte de fertilizantes, mas de combustíveis, que é a base da economia, sem ela nós não temos transporte, sem transporte nós não temos os bens chegando nos nossos lares, nós estamos vivendo no mundo inteiro um clima de baixo crescimento, em alguns países recessão, e de alta de inflação. Esse é um momento de muita cautela, onde, obviamente, o que vai prevalecer, e é por isso que nós já estamos colocando no nosso programa de governo, nós termos a capacidade de planejar bem a forma de gastar o orçamento público. Nós estaremos recriando o Ministério do Planejamento e do Orçamento, estabelecendo, através de uma política pública, o que fazer, como fazer, estabelecendo metas e resultados. Não é que tem pouco dinheiro no Brasil, não é que o orçamento do Brasil, o orçamento da União, ele seja pequeno, é que, lamentavelmente, ele é muito mal aplicado. Paralelo a isso, é óbvio que, de um lado, nós temos que abrir a nossa economia para o mercado internacional, os nossos produtos têm que ser competitivos para chegar lá fora, mas nós também temos que, num acordo bilateral e num acordo com outros países, buscar mais parceiros para ficar menos dependentes de um ou outro governo. Para isso e por isso, é muito importante nós escolhermos vai estar entre os 3 ministérios mais importantes do Brasil ano que vem, o Ministério das Relações Exteriores. O papel do chanceler brasileiro é fundamental, por 2 razões. Por essa, é ele que vai ajudar o Brasil nas nossas relações com o comércio exterior, aproximando, construindo pontes, derrubando esses muros que o atual presidente acabou criando junto a outros países. Vamos lembrar que, no meio de uma pandemia, o atual presidente chamou a vacina da China de vacina, e isso atrasou a entrega do IFA, tão necessário para fazer as nossas vacinas, e atrasou a vacina no braço do povo brasileiro por conta disso. Então, de um lado, este é o papel do novo ministro, do embaixador do Ministério das Relações Exteriores. E de outro, né, além da questão da aproximação, de nós também, no processo inverso, né, não só criarmos outros parceiros para importar aquilo que precisamos e cada vez mais barato, mas também abrir o mercado internacional para os nossos produtos. E para que os nossos produtos sejam competitivos, nós vamos estar apresentando, no momento certo, uma agenda de competitividade da indústria, porque sem indústria que cresce de forma sustentável, o Brasil jamais vai sair dessa vergonha de ter, na última década, nos últimos 10 anos, um crescimento menor que 1% como média. O Brasil não cresce, não é de agora. O Brasil não cresce agora, como não cresceu no governo do PT. Candidata, em 2017, a senhora votou a favor da reforma trabalhista. A reforma trabalhista que acabou não gerando empregos, conforme prometido pelo ex-presidente Michel Temer, que projetava ali a criação de 2 a 6 milhões de novos empregos. Atualmente, nós temos mulheres, elas fazem parte dos 54,4% dos desempregados, ou seja, as mulheres são as mais desempregadas no Brasil. Em 2016, a senhora votou a favor do impeachment da presidente Dilma, que foi inocentada depois pelo TCU, e inclusive o ex-presidente Michel Temer classifica a ex-presidente Dilma como uma pessoa honestíssima e que teria sido impedida, então, porque teria uma péssima relação com o Congresso. A senhora é contra a pauta a favor do aborto. No seu Twitter, a senhora disse que mulher vota em mulher. A senhora votou contra uma presidente, a presidente Dilma, e eu gostaria de perguntar para a senhora agora por que uma mulher deveria votar na senhora sendo uma candidata mulher. Bom, primeiro que mulher não vota em mulher pelo simples fato de ser mulher. Nós não queremos privilégios. Uma mulher desonesta ou incompetente ou que não esteja preparada para o cargo, né, é óbvio que não merece o voto.
O que eu tenho dito e vou repetir, mulher hoje vota em mulher e as pesquisas mostram isso, que não há preconceito, porque até nisso a gente tem que ficar defendendo. Né? Você acabou de fazer uma pergunta que confirma essa análise sempre preconceituosa em relação às mulheres. A mulher vota em mulher se a mulher política tiver visibilidade, e isso já acontece. Em relação à presidente Dilma, me permita só dizer de forma clara, da mesma forma como o Collor foi absolvido na justiça, ela foi absolvida sob aspecto jurídico, mas no aspecto político, o impeachment, ele foi cumprido dentro dos rigores da legislação. Você não precisa, não é porque você é honesto ou desonesto que você vai sofrer um impeachment ou não. Você pode ser honesto e ter um processo de impeachment contra você por crime de responsabilidade, são coisas muito distintas. Houve pedaladas fiscais e houve contabilidade criativa. E aí, cada um, dentro do seu juízo político de valor, se não fosse uma decisão política, quem tinha que julgar é a justiça, mas a Constituição é clara e a legislação que quem faz análise política da perda de mandato é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional entendeu que era um impeachment ou caos, porque havia sim crime de responsabilidade, era uma decisão de livre-arbítrio, de discricionariedade de cada parlamentar. Então, abrimos o processo de impeachment, eu votei a favor do impeachment da presidente Dilma e faria de novo, em que pese, repito, entender que são coisas distintas, honestidade, como diz a própria Constituição, e crime de responsabilidade. E jamais admitir, como vou admitir com qualquer uma, que se cometa misoginia, que são coisas também distintas, que lamentavelmente aconteceu com a presidente Dilma, mesmo antes do processo de impeachment. Pelo fato dela ser mulher, ela era sempre muito cobrada e havia toda sorte de palavreado e de questionamentos feitos pelo simples fato dela ser uma mulher. Eu não me lembro se me fez várias colocações. Em relação à reforma trabalhista, não é a reforma trabalhista que tirou emprego do Brasil. Vamos lembrar que a reforma trabalhista que foi aprovada em 2017, ela permitiu exatamente que no período da pandemia nós não tivéssemos uma legião muito maior ainda de desempregados. O que tira o emprego do trabalhador é a falta de crescimento do Brasil. É uma gestão que não é eficiente, que não sabe onde quer chegar, que não planeja nada e que não apresenta alternativas para o Brasil. Quando você tem um governo que não tem credibilidade, que não faz as reformas que precisam ser feitas, especialmente a tributária, que não permite às indústrias e às empresas terem segurança jurídica, terem grau de competitividade com outras empresas, o que você tem é um processo de desindustrialização. O que tirou o emprego do trabalhador brasileiro foi o fechamento brasileiro, foi, por exemplo, no estado de São Paulo, o fechamento da Ford no interior de São Paulo, que gerou numa cadeia aí de efeito cascata dezenas de milhares de desempregados. E, em seguida, veio uma pandemia. Foi a reforma trabalhista que permitiu que, mesmo com a pandemia, nós não tivéssemos ainda mais números de desempregados. O que vai, repito, fechar esse combo, o que vai garantir que a gente possa voltar a crescer e gerar emprego, é agora a aprovação recorde da reforma tributária. Eu ouso dizer que temos condições de ganhar as eleições e já em outubro avançar no Congresso Nacional com uma conversa com o presidente do Senado e com os meus colegas senadores para ainda esse ano a reforma tributária sair do Senado e ir para a Câmara dos Deputados. A senhora é senadora, acompanha de perto as relações entre o governo e o Congresso. O papel que tem hoje o chamado Centrão na base de sustentação do governo e a forma como esse grupo ganhou papel determinante sobre, por exemplo, a destinação das verbas orçamentárias a partir das chamadas emendas RP9, as emendas de relator, né, que formam o que se convencionou chamar de orçamento secreto. No seu governo, como a senhora projeta que vai ser essa relação entre executivo e legislativo? Como a senhora pretende lidar com isso que se convencionou chamar de orçamento secreto? Bom, eu fui reeleita prefeita, e tive um ótimo relacionamento com as câmaras de vereadores, porque respeito demais o poder legislativo. A minha vida pública começou como deputada estadual. E depois eu fui também vice-governadora. Então, tanto na esfera municipal, estadual e agora federal, eu tive dos dois lados do balcão. Como na municipal,
como prefeita, conseguindo, e tive um ótimo relacionamento com a Câmara, mas especialmente na esfera estadual, eu estive do lado como deputada estadual e depois no executivo como vice-governadora. E posso dizer que com moderação, com equilíbrio, com diálogo, tudo que a casa mais democrática do país, que é o legislativo, o poder mais democrático que o Brasil tem, que é o poder legislativo, quer, é ser reconhecido naquilo que ele faz. Então, é com parceria mesmo. Eu tenho experiência suficiente para saber que temos que respeitar o Congresso Nacional nas suas bases, nos seus interesses públicos, desde que sejam interesses republicanos. Mas o orçamento secreto cai. O orçamento secreto, com uma canetada, eu baixo um decreto exigindo uma instrução normativa ou uma portaria, exigindo transparência absoluta dentro dos ministérios. Nós vamos mostrar para a população brasileira quanto cada parlamentar destinou para os seus municípios e quem de onde vem a fonte, para onde foi o dinheiro. Agora, eu posso já te adiantar que muito antes disso, diante das denúncias seríssimas de que, em alguns casos, não são todos, né, tem muitos parlamentares honestíssimos, deputados federais e senadores, que receberam emendas e que aplicaram e mandaram os recursos para os seus municípios e para os seus estados tranquilamente, mas eu posso te adiantar que, diante das denúncias que estão nos chegando, nós podemos estar enfrentando já, a partir depois de outubro ou ano que vem, através dos órgãos de fiscalização e controle, o que nós poderemos estar chamando do maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Enquanto o mensalão, alguns falam que foram 160 milhões, 200 milhões, e o Petrolão, numa única tacada ali, já reconhecido 2 bilhões e 300, né? Sabemos que é mais do que isso. Nós estamos falando de um orçamento secreto que, por ano, está dando algo em torno de 16 bilhões de reais, onde o cidadão brasileiro, que é quem paga o seu imposto, que é aquela pessoa que hoje vê que o dinheiro está faltando para remédio, no posto de saúde, para contratar médico, para poder ter exames e construir creches e casas populares, esse dinheiro hoje não só não está sendo mal aplicado, como está sendo usado para desvio de recursos, às vezes na ordem de 90%. É a conferir, mas não acredito que não teremos, lamentavelmente, mais um capítulo da corrupção sendo escancarado e aberto para a população brasileira em breve. Candidata, os leitores nos mandaram algumas perguntas. Infelizmente, nós não vamos poder colocar todas as perguntas que eles mandaram aqui. Eu vou depois mandar para a sua assessoria, né, as perguntas que eles mandaram. Nós selecionamos uma delas aqui para a senhora responder, que foi feita por Gerson Lima. Gerson, nós agradecemos muito sua participação e a sua audiência. O Gerson pergunta: por que a senhora votou a favor da reforma da Previdência, mesmo sabendo que não seriam criados novos empregos e que seria um prejuízo para os trabalhadores brasileiros? A Previdência ou a trabalhista? Ele perguntou a Previdência. A senhora votou a reforma da Previdência ou não? Sim, mas é que a Previdência não é em relação a novos empregos, mas sim, vamos lá então. Já que falamos da trabalhista, vamos falar da Previdência. Veja, a situação previdenciária no Brasil, das contas previdenciárias do Brasil, estavam insustentáveis. A população está vivendo cada vez mais e o poder público não consegue só viver pagando, né? O orçamento não pode servir, ficar engessado só para pagar salário dos servidores, aposentadoria, pensão da nossa população. Isso é uma coisa que está acontecendo no mundo, nós estamos vivendo mais, consequentemente, temos que dar um pouco mais da parcela de contribuição da nossa vida para o trabalho, sob pena de nós estarmos trabalhando menos e você, não sei se é aposentado, quando precisar ir para um posto de saúde, não ter médico porque o governo não consegue pagar por mais contratações, ou mesmo não ter os serviços públicos de qualidade, segurança pública, casas populares sendo construídas, porque o orçamento é isso, o orçamento ele tem que estar livre o máximo possível para que a gente possa prestar serviços de qualidade para a população, educação, saúde, preservação, obras públicas, enfim. Então, diante desse cenário, o que nós fizemos? Eu quero, inclusive, aproveitar nesse sentido. Lamentavelmente, a reforma previdenciária que veio,
ela era muito ruim. Nós aqui dentro do Congresso Nacional limpamos, nós impedimos que acabasse com o PPC, que era a maior injustiça que poderia se conseguir. Nós também impedimos que diminuísse, como queriam diminuir o tempo de aposentadoria, aumentar, como queriam aumentar o tempo de aposentadoria das nossas mulheres da zona rural. Então, nós tiramos os excessos, e não foram poucos, tiramos muitos excessos, o tempo aqui não me permite, para fazer a reforma previdenciária que pudesse atingir o menos possível a vida dos cidadãos. Mas, se não fosse ela, hoje nós teríamos uma dificuldade muito grande de ter recursos públicos para realizar o mínimo de prestação de serviços de qualidade para a população. Se já está ruim, imagina como estaria. Agora, você levantou uma questão que é importante, para encerrar, se você me permite, que é a importância da gente ter regramentos, a gente ter regras claras, a gente saber colocar o recurso, gastar bem e gastar melhor, tendo foco e prioridade. Quando a gente sabe onde quer chegar, a gente não entrega para o vazio da política do Congresso Nacional a carta branca para eles fazerem o que quiserem. É esse equilíbrio de forças entre o executivo, que planeja, né, que sabe o que fazer com o orçamento, dialogando com o Congresso Nacional, que faz e que fará toda a diferença. E é isso que eu me proponho. Eu me proponho a ter um governo ético, responsável, sério, afetivo, tendo como tripé três pontos. A agenda social, um olhar específico para a criança e o jovem, uma secretaria nacional na minha mesa para cuidar da criança e do jovem em todos os aspectos da sua vida. Uma economia verde, porque sem sustentabilidade, cuidar do meio ambiente, nós não teremos condições de ser inseridos no mercado internacional, perderemos toda a credibilidade, e um governo afetivo, parceiro da sociedade e da iniciativa privada. Candidata, tem mais uma pergunta aqui da ANAUNE, que é o seguinte: é uma bandeira da ANAUNE o advogado-geral da União escolhido entre membros da carreira, com mandato e com nomeação de exoneração submetidos ao Legislativo como forma de minorar a ingerência política do governante. Qual a sua posição sobre o tema? Sou favorável, Vanessa. Eu acho que, bom, primeiro que uma lista, por exemplo, tríplice, ela existe para ser seguida. Não necessariamente, às vezes, o primeiro colocado, como às vezes pode ter alguma situação excepcional, do contrário, tem que ser o primeiro colocado. Mas veja, quando você apresenta uma lista, ou quando você apresenta, e tem que ser de carreira, acho fundamental que seja, isso já falei diversas vezes, e quando você apresenta um nome de carreira, ele passou por um processo de seleção interna. Ele não chegou à toa, não foi indicado à toa. Ele foi indicado depois que seus pares, analisando o seu currículo, a sua vida, aquilo que presta em nome da sua entidade, o que ele fez. Não é uma canetada de um presidente da República e vai dizer o seguinte: não, você não serve, eu vou nomear outro. Eu sou a favor da indicação para esses cargos máximos de todas as atividades típicas de Estado que sejam dentro de carreira, no caso, ou uma lista tríplice ou não, a depender da carreira que nós estamos tratando. A conversa com os presidenciáveis vai chegando ao final. Todos os candidatos mais bem colocados nas principais pesquisas de intenção de voto foram convidados e esperamos que aceitem o nosso convite para que possam expor aqui um pouco das suas ideias para governar o país. Agradecemos aqui a candidata do MDB, Simone Tebet, que nos deu a honra de ser a primeira convidada a estrear esse programa, e damos a ela agora, então, um tempo para que ela faça as suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer mais uma vez o Congresso em Foco. Estarei pronta para debater sempre que for chamada. Esse é um espaço da democracia e é por ela que fazemos política. Eu disse hoje, quando fui aclamada candidata à presidente da República por esse campo democrático, que nós temos, acima de tudo, um compromisso com a democracia e com o povo brasileiro. Nós estamos prontos para fazer diferente. É possível fazer diferente. Pacificar o Brasil, unir o povo brasileiro, garantir a segurança necessária para o Brasil voltar a crescer, gerar emprego e renda. Com amor e com coragem, nós vamos reconstruir esse Brasil. Nós temos força, nós temos fé, nós temos coragem e nós temos, acima de tudo, um amor incondicional
pelo povo brasileiro. Não tenho medo do debate, estou pronta para o desafio, me sinto preparada e quero ser a nova presidente da República. Por isso é que eu me apresento ao Brasil e vou participar de debates que não só engrandecem a democracia, mas dão ao cidadão brasileiro, aqueles que estão nos ouvindo, a possibilidade de conhecer os seus candidatos e as suas propostas. E é por isso que eu, mais uma vez, agradeço imensamente o Congresso em Foco pela oportunidade. Candidata, é sempre um prazer conversar com a senhora, que sempre engrandece muito o debate sobre a democracia. Muitíssimo obrigada. Bom, conversa com os presidenciáveis tem o apoio da Associação Nacional dos Advogados da União, ANAUNI, da Buser e da BMJ Consultores Associados. E foi transmitido ao vivo do auditório da Anshan, aqui em Brasília. Na próxima segunda-feira, dia 1º de agosto, teremos aqui a presença do próximo candidato, o convidado André Janones, a partir das 18 horas. A todos desejamos uma boa noite e muito obrigada pela audiência.